Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 308. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, depois de mais um empate. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Belezinha. A Ana não parece muito animada, né? Tá animada? Tudo Mas bem. como é que eu vou estar animada? Você quer me explicar como é que eu vou estar animada? Ontem, se a gente tivesse feito a live ontem, eu tava animada. Esse spoiler. Aí tava... A vantagem é que o final do programa sempre é bom, né? Porque a gente fala das meninas, então sempre salva o programa. Mas é isso, galera. Estamos gravando este podcast, fazendo esta live logo depois da partida, depois do empate lá em Jardim Leonor, 1-1, contra o time do Jardim Leonor. Olha que interessante. O craque do jogo, e quem marcou o nosso gol foi o William, aliás, um golaço, né? Mas depois levamos um empate ali num pênalti. Considero bem duvidoso essa penalidade e tudo mais. A gente vai falar de outras coisas do Corinthians, mas a gente vai começar falando, claro, como estamos fazendo aqui a live pós-jogo, dessa partida e depois a gente entra nos demais assuntos corintianos. Enfim, eu sempre começo com você, Ana. Sua análise dessa partida, por favor. Eu vou usar um termo que tá na moda agora, né? Esse jogo foi totalmente broxante. Você joga com um time reserva de um time ruim, é o reserva do time ruim, e você faz esse jogo? Ah, desculpa, né? A semana inteira treinando pra isso. Ah, não jogou o Renato Augusto. Ah, não jogou o Fagner. Tá bom. Mas o primeiro tempo, a priori, a gente fez uma jogada que foi com o Yuri Alberto e foi o gol. Tudo bem, podemos discutir o pênalti depois. Eu acho que puxou fora da área também. Mas o Corinthians podia ter feito como fez o feminino ontem. Eles entraram com a zaga reserva e nós metemos 4. Não, o Corinthians fica lá jogando aquele futebolzinho burocrático que não dá vontade de ver. Isso pra mim é o resumo do jogo. Jogo que não dá vontade de ver. Cara, eu achei que o time... Teve a história semana passada, vou botar o contexto. Semana passada, o time morreu no segundo tempo. O próprio VP, na segunda-feira, no lugar que tá dando uma palestra lá, ele falou que ele errou a mão no time, pegou pesado e o time morreu no segundo tempo. E que a semana ele não ia correr esse risco de fazer isso de novo. Eu não sei, a impressão que eu tive, né, é que o time não quis entrar naquele bafafá que nem entrou na semana passada no jogo. Não quis botar o mesmo ritmo. Não sei se com medo de não aguentar até o final da partida de novo. Não sei, mas não entrou na mesma pegada. Não foi no mesmo nível de pressão que botou no último fim de semana. Agora, eu acho que a gente perdeu gols ali, tinha chances que, cara, que a gente não podia ter perdido nesse jogo. Era um jogo que dava pra ter ganho fácil, mas era um jogo pra ganhar. Era um jogo pra ganhar e pra ganhar tranquilo, assim, pra ganhar fácil, né? A gente continua com o mesmo problema de criação, a gente não cria, né? No meio de campo, nosso não cria, né? Um time sem criação, aí fica futebol burocrático, foi o que a Ana bem falou, com futebol burocrático, toca de lado, não sei o que, de vez em quando alguém faz tomando. E quem tava tomando ali, botando um pouco de velocidade no contra-ataque, era o Guedes, que tudo bem, finalizou mal, perdeu gol também, né? Mas ele tava botando uma velocidade ali de contra-ataque. Eu, honestamente, não curti não quando o VP tirou ele pra colocar o Vital, não. Né? Ele queria colocar um cara descansado, mas o Guedes é um cara que tava botando muito mais volume de jogo pra gente do que qualquer outro cara ali. O que me chama a atenção nas partidas do Corinthians é que o Corinthians esquece um lado, né? A maioria dos jogos o Corinthians esquece o lado direito. E hoje o Corinthians esqueceu o lado esquerdo. Depois que mesmo no primeiro tempo, né, o Guedes estava mais do lado esquerdo, mais pro meio. E não aproveitou, podia ser o Piton, às vezes é o Fábio Santos, quando não é o Fagner, às vezes é o Fagner, mas o Corinthians esquece os lados. E o Yuri Alberto ficou muito isolado lá na frente. Outra coisa que eu também achei, a hora que colocaram o Renato Augusto, a gente sabe disso. O time deles colocou um cara só para marcar o Renato Augusto. E o Corinthians não pode dar o espaço que deu, né? O Corinthians ficou muito afastado, eu achei. E aquele tal negócio, faz 1-0, não aproveita o momento de 1-0 e tenta definir a partida. Perdeu a oportunidade, o Corinthians está se distanciando do G4, né, tá perdendo pontos que não poderia, né, tem que recuperar alguns pontos, esse era um jogo, faz 5 anos que a gente não ganha lá, você tem uma oportunidade de pegar um time reserva jogando fora de casa, a gente com titular, só não jogou Renato Augusto e Fagner, tem que ganhar o jogo, não dá para perder esses pontos.
Cara, eu vou ser a voz contraditória aqui da Irmandade. Eu vou na contramão um pouco de vocês. Eu acho que o Corinthians dominou a maior parte do jogo. Acho que só depois que a gente leva o gol, naquele pênalti, que a gente vai discutir um pouco mais aqui, o time deles teve uma certa vantagem, mas, enfim, acho que no primeiro tempo, até aquele momento, o Corinthians dominava, eles não tinham chance, o Corinthians estava tranquilo. No mais, o Corinthians perdeu muitas chances no segundo tempo. Eu acho que o Gibson falou que tem que criar mais, eu acho que o Corinthians criou muitas chances no segundo tempo. Se a gente fosse analisar também aquela fala do Vitor Pereira, no jogo anterior os jogadores cansaram, nesses jogadores até o final estavam lutando, estavam brigando, criando chances. A gente reclamava antes que o Corinthians não criava. Enfim, o Gibson acabou reclamando hoje também, mas eu discordo. Acho que hoje, especialmente no segundo tempo, criou muitas chances, jogou mais do que o adversário, teve infelicidade nos nossos atacantes, não acertaram direito o gol e, claro, o goleiro deles acabou fazendo boas defesas também, né? Acho que o Corinthians merecia ter saído com a vitória pelo que jogou no segundo tempo, especialmente. O Dudu falou o time titular, menos o Renato Augusto e o Fagner, que são duas peças importantíssimas na criação. Eu acho que o Juliano entrou bem, inclusive criou a jogada do gol pro Yuri Alberto. Acho que talvez a gente tenha sentido menos a falta do Renato Augusto nesse jogo, mas o Fagner sempre faz falta. Inclusive o Fagner na melhor fase, né? O Fagner, quando ele joga mal, ele faz falta. A gente sente falta do Fagner que a gente conhece. Mas eu entendo, a gente tá insatisfeito. Acho que o Corinthians deveria ter saído com um resultado melhor. Mas, Gui, as criações foram muito de cruzamento também, né? As nossas chances foram muito de cruzamento. Tem time que ganha jogo, ganha campeonato com cruzamento. Acho que a gente não criava antes nem com cruzamento, Dudu. Acho que a gente perdeu muitas chances, a gente reclamava antes que não criava nada, e nem cruzava. Agora tá cruzando, tá encontrando os jogadores na área, às vezes não tá conseguindo colocar pro fundo do gol. Mas o fato é, meus amigos, pela primeira vez no Campeonato, o Corinthians está fora do G4, não é isso? Tá na quinta posição agora, Dudu, é isso? Quinta posição. Esses empates todos acabam deixando o Corinthians mais distante. Não tá mais distante assim tanto, né? Mas tá fora hoje do G4 e é uma pena, né? É isso que eu ia falar, assim, tá que ele continua aquele bolão desgraçado ali, né? Só mudou uma posição pra cima, pra baixo, dá uma mexidinha pra lá e pra cá, mas o bolão tá o mesmo, né? Mas vamos falar da penalidade de Gibson. Você achou que foi penalidade ali do Gil? Você achou que o Gil foi mal, a defesa foi mal? O que você achou do lance? Não, que o Gil foi mal e cometeu infrações, sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. Ele foi mirim na jogada, ele tá mal posicionado. Se era pra ter feito o que ele fez, assim, cara, já passa uma rasteira no cara e foda-se, velho, tipo, sabe? Ou dá uma ombrada logo. Mas aí agarrou o cara, beleza, agarrou o cara, mas pra mim foi fora da área. O cara cai dentro da área, mas o lance foi fora da área. Né? Eu acho um absurdo o VAR não ter revisto e marcado uma falta aquilo. Achei surreal. Fica muito claro que foi fora da área. Eles falaram na transmissão, né, o comentarista lá, que tem que ser marcada a falta quando ela finaliza. Também, pra mim, não sabia não onde ela começa. Não, e ele falou que era até expulsão pro Gil, né? A questão foi fora da área. Tipo, é surreal. Onde a falta durou 10 metros, a falta, isso não existe, onde a falta termina. É onde o cara fez o contato é falta. Eu acho que o Gil foi muito mirim. Parece pelas imagens que o Gil larga ele na entrada da área, mas eu não tenho certeza. É assim, já que vai pra fazer a falta, ele estava fazendo a falta mesmo. Pra mim, eu não tenho certeza que ele largou o coisa fora da área. Pra mim, parece que os dois vão se agarrando até o final ali. E o Gil é mirim. Foi mirim, não pode ser mirim desse jeito. Não acho que foi penalidade. O jogador não estava impedido, ok? Não estava na posição regular. O Gil se fez a falta, porque depois, no primeiro momento eu achei que foi falta, depois, olhando o replay com calma, enfim, no câmera lenta, eu comecei a achar que nem foi falta, mas enfim, se foi falta fora da área, o jogador São Paulino vai se deixando levar e aí cai dentro da área, né? Mas acho que a intenção dele desde o início, se ele foi tocado anteriormente, eu não vi muito toque ali fora da área, ele já foi, vamos tentar levar essa falta para dentro da área, e ele conseguiu, né? E eu acho um absurdo o VAR não chamar o juiz e falar, foi fora da área o lance. Pelo que eu vi no replay, o Gil não toca no jogador deles depois, dentro da área. Ele toca fora da área. Claramente não era para ser penalidade. Enfim, mas o VAR tá aí para resolver essa situação e é um lance que é muito mais do VAR do que do juiz, né? O lance corrido, claro que o juiz não vai ter essa percepção, enfim, no sangue quente ali, ele não vai entender onde foi, onde não foi. Era um lance muito mais pro VAR e de falar logo que foi fora da área. E o juiz tá atrás da jogada, ele não tem nem ângulo pra ver se foi na área ou não foi na área. O bandeirinha no máximo podia ver, mas tem o VAR pra isso, né?
Enfim, o que você achou da participação do VP no jogo de hoje, Ana? Escalou o que tinha para escalar, mas como falaram que Fagner e Renato Augusto não tem condição de 90 minutos, então escalou o que tinha para escalar. Modificações horrorosas, né? Matheus Vital entrando em campo descansado faz menos do que o Roger Guedes correndo uma meia maratona, uma maratona inteira, uma maratona de 100 km como o Dudu corre. Né? Então, tipo... O Guedes cansado, mala, sem vontade, joga Exato, mais do que menos, o Vital descansado mais, e com vontade. Aí... Exato. O Mosquito não tava bem, mas o Adson na direita é um Vital na esquerda. Então, infelizmente, os jogadores ele não tinha quase ninguém no banco pra frente, o Giovani tá na seleção, né? Eu achei que ele poderia, por exemplo, ter deixado Juliano e Renato Augusto no mesmo time. Ter arriscado um pouco ali. Tirado o Mosquito, deixado Juliano e Renato Augusto e 4-4-2, que a gente tanto queria ver. Mas ele não faz, né? Ele não faz. Ele fala na entrevista dele, não sei se a gente vai falar sobre a entrevista dele depois, que o melhor jeito do Corinthians jogar era com 4-4-2, mas ele entra com 4-3-3. Então, eu não gostei dele hoje. Eu assino embaixo que a Ana falou. Pra mim era manter o Juliano e botar o Renato Augusto e tirar o Mosquito. Acabou. O jogo era esse. Então, eu acho que ele perdeu a oportunidade de ganhar mais um clássico, né? Só ganhou um jogo, um clássico esse ano. Acho que o Corinthians tá se perdendo aí, fez umas escolhas, a gente brincou aqui. O Corinthians não tem time pra 3 competições. Pô, mas quando tava nas 3 competições, o Corinthians tava, por pior que fosse, tava lá mais fechadinho, mais retrancado, tá? Tava com jogadores piores do que esse, mas tava correndo, tava dando sangue. Mas o Corinthians, acho que principalmente o VP que você falou, tem que parar de pensar no próximo jogo e pensar no jogo que tá jogando. Entendeu? Ele tinha condições de fazer algumas coisas, hoje, que nem a Ana falou, concordo. Nós não tínhamos. Como é que um time como o Corinthians não tem um atacante no banco? Daqui a pouco alguns times vão começar a chegar. O Corinthians, que nem nessa de ficar poupando jogadores, também pode deixar perder alguns pontos. Nós temos 3 jogos, a gente fez 3 jogos em casa, né? Em casa, entre aspas, não viajamos, conseguimos 5 pontos. E agora a gente pega uma tabela em tese que nos favorece também, porque a gente pega América Mineiro fora, mas depois a gente pega Atlético Goianiense e Cuiabá em casa. O Corinthians precisa começar a pensar em pontuar, não sair do G4 como saiu, porque não dá para arriscar tudo só na Copa do Brasil. Né? Agora, assim, o Vital é aquela borra de café reaproveitada, né? Não sai mais nada dali, velho. Ali já foi, já acabou. Dá um desgosto demais ver esse cara em campo. Enfim, eu sei que o Giovani estava na seleção e tal, mas o Giovani tinha que estar tendo mais participações do que esses caras. Especialmente porque eles não estão... Se o Vital entra e faz grandes jogadas, mostra algo mais do que a gente conhece com ele, a gente fala, não, tá treinando bem, vamos dar... Mas tá mostrando a mesma coisa. Não vejo diferença nenhuma desse Vital pro Vital que saiu. E o Adson, eu falei aqui muito tempo atrás... Não muito tempo atrás, mas algum tempo atrás. O Mosquito só tem uma jogada, sei lá o que, pra direita. O Mosquito tem variado. Às vezes ele chuta com a esquerda e vai lá na... Mas às vezes ele faz gol. Fez gol com a esquerda, né? O Adson tá piorando. Ele não tem mais a direita. Ele não consegue jogar com a direita. Ele tá sempre jogando com a esquerda. Ele sempre joga a bola pra esquerda. Ele para a bola e joga pra esquerda. Todo mundo tá sabendo disso, né? É o GP? É que nem o GP. Exatamente. Tá virando o GP2. Não dá. Joga na esquerda. Ou então joga na esquerda, não coloca ele nessa posição. Enfim, são coisas que, na minha opinião, acho que de certa forma ajuda o VP a falar. As opções que a gente tem são essas, né? E nessas últimas 2 rodadas a gente viu o nosso camisa 10, o Roger Guedes, que foi elogiado aqui recentemente, perdendo oportunidades, né? Mas o Roger Guedes, nosso camisa 10, perdendo gols importantes aí, Ana. O que você tá achando que tá acontecendo com ele? Acho que é normal. Infelizmente, quem tá lá vai perder mesmo. Isso aí não tem... O problema era não criar. Eu acho que não criar oportunidades que a gente estava conseguindo antes era ruim. Mas perder acontece, é do jogo. Vai acabar perdendo oportunidades mesmo. Eu acho que isso aí passa. Daqui a pouco ele faz um gol aí. E também a gente falava antes que o Roberto não fazia nada, tipo, não dava assistência, lembra? Isso aí é de atacante mesmo. Não tem... Não, eu acho que ele tá jogando melhor. Ele dá velocidade, é um dos poucos caras que dá velocidade pro time. Tá faltando sorte na finalização, mas dele não me incomoda a pontaria não, porque eu acho que, como a Ana falou, quem tá ali na frente vai perder mesmo, normal, faz parte. O que eu tô achando interessante do Roger Guedes nessa posição é que ele acaba dividindo um pouco a criação
do time com o Renato Augusto, né? Quando ele volta e tudo mais, ele acaba ajudando bastante na criação do time, fazendo uma função nova aqui que ele não estava fazendo, né? E sendo mais útil também quando ele volta. Eu acho que ele, que nem o Gibson Ana falou, ele tá melhor, acho que tá mais à vontade em campo. E daqui a pouco vai fazer o golzinho dele aí. Espero que seja quinta-feira, né? Tá na hora já de fazer dele e o Yuri Alberto aí, os dois, porque eles estão se entrosando e é um ataque que vai dar muitos frutos ainda pro Corinthians. Pena que ainda os dois não marcaram juntos, né? Mas eles precisam marcar os gols aí, que a gente tá precisando. Como a Ana tinha comentado no começo do nosso podcast, falando do Vitor Pereira, né? Ele esteve na Brasil Futebol Expo. Ele deu algumas declarações, né? Ele primeiro admitiu um erro de treinamento antes da partida anterior, né? Na partida contra o time do DVD. Falou um pouco dos problemas familiares que ele tem que pensar, enfim, antes de resolver ficar ou não ficar. Sempre ponderando também da situação que ele viveu na China, né? Que era mais longe, que ele tinha mais problemas para ir e voltar do que aqui. E ele criticou bastante também o calendário e os gramados. Mas a Ana, ele falou mais o que, Ana? Que você comentou no começo lá dos podcasts? Ele falou que pra jogar o Roger Guedes é um segundo atacante. E o Yuri é um primeiro atacante. Então o ideal é que você jogasse o Roger Guedes segundo atacante e o Yuri de primeiro. E aí você forma um 4-4-2. Que esse seria o ideal, mas não sei por que o ideal não é escalado no Corinthians. Ele falou que ia dar trabalho, sei lá o que não ia conseguir ajustar, enfim, que não ia acertar. Ele ganha 1,5 milhão pra dar trabalho, né? Enfim, e com agora com mais tempo pra treinar, enfim, eu vou discordar bastante do português, porque a gente chamava ele de professor Pardal. E agora com tempo pra treinar, e o 4-4-2 é um esquema clássico aqui, enfim, de futebol brasileiro cresceu no 4-4-2, não seria tão difícil assim implementar esse esquema que a gente aqui da Irmandade vem pedindo há muito tempo, né, Dudu? Desde o ano passado, né? Desde antes do Vitor Pereira. Mas o que você achou dessas declarações, Gibson? Admitiu o erro, a família pode ser um problema para ele permanecer? Eu acho que ele foi sincero. E o VP, ele tem essa, bicho. Ele fala. Você pode ver qualquer entrevista coletiva após o jogo dele, ele fala. Né? Eu queria achar que ele pode estar errado no que ele fala, tô falando que ele tá certo. Né? Mas ele fala, ele é sincero no que ele fala. Né? Então, essa história que ele falou, que o da família dele, eu imagino que é uma coisa que pega pra ele mesmo, isso pegaria pra qualquer pessoa. O calendário, a gente sabe que o calendário aqui é uma merda mesmo, concordo, assina embaixo do que ele falou, né? Os gramados aqui são uma merda, né? Você pega, tem muito estádio que tá... Cara, ele tá acostumado com arena, que é um tapete, chega lá, tá tudo lindo, né? Agora, fora isso, cara, a maior parte dos estádios é muito ruim. O que ele me fala não me causa estranhamento, eu até gosto, né? Eu acho que, talvez por ele não saber como são as coisas exatamente aqui no Brasil, que ele pode cometer o famoso sincericídio, né? De ser honesto demais com gente que não tá procurando honestidade, que a gente gosta que esconda, que dora a pílula. E ele já tinha avisado que ele não sabia se ia ficar até o fim do ano. Não é nenhuma novidade se ele ia renovar ou não, enfim, quer dizer, até o fim do ano tava fechado, né? Ele tinha fechado o contrato. Ele falou, meu contrato, desde o começo ele falou isso, depois a gente vai ver. Né? Se ele tivesse realmente interessado já em... Na hora que ele veio, ele poderia ter pedido um contrato de 2 anos. Teriam dado pra ele um contrato de 2 anos. Eu acho que ele só foi sincero nas declarações dele. A gente não tá acostumado aqui no Brasil com sinceridade. Essa é a encrenca. Mas é verdade. A gente aqui tá muito mal acostumado a não ouvir essas pessoas que são sinceras demais ou que falam mais do que devem, no bom sentido, né? É interessante você ver que ele chama, às vezes, não sei se... Aí como a gente não conhece, né? Se ele chama pra ele pra proteger o elenco, mas pra falar que ele errou. É difícil você ver um técnico que fica falando, eu errei, né? Então, é difícil pra gente aqui julgar, mesmo ele ganhando o título ou ficando no G4, se ele não quiser continuar, entendeu? Porque eu acho que é a questão da família que pesa bastante aí pra ele. Mas assim, é bom a gente ver um técnico, mesmo que seja de fora, que nem o Gibson fala aí, que fala mais do que a boca. É importante, é bom pra gente ouvir isso, pra sair um pouco dessa mesmice aqui. Ele é sincerão, a gente já devia estar acostumado com isso, ele desde o início falou. Eu concordo com o Gibson, ele não renovar agora não é notícia, né? Ele já falou que ia renovar só no final do ano, não é que o Corinthians também tá batendo toda hora na porta dele falando, então renova, até a gente sabe, os bastidores está bem tranquilo, bem resolvido entre o Duílio, o Corinthians e o Vitor Pereira, está bem resolvido.
Me parece só uma questão de encheção de saco mesmo. Enfim, criticar o gramado e os calendários é algo que todos os treinadores deveriam fazer. Todos os treinadores e jogadores deveriam fazer, e dirigentes deveriam fazer também. É um absurdo o que se joga de partidas uma atrás da outra em gramados terríveis. Deveria ter um padrão, devia ser uma... Enfim, não é tão difícil fazer isso. Não é tão difícil fazer isso e de se exigir essa qualidade do gramado. Mas a gente tem 2 partidas essa semana. E a partida mais importante agora é a de quinta-feira, né, Dudu? Contra o Fluminense pela Copa do Brasil, quinta-feira, 8 da noite, na Neoquímica Arena. O primeiro jogo foi 2-2. E eu não sei, eu tô achando, cara, sei lá, eu tô sentindo um clima de que o Corinthians já tá que a torcida já tá meio que nesse clima de que a gente já tá na final e é só uma burocracia passar por esse jogo. A torcida, eu tô falando, tô no sentido da comissão técnica. E eu tô preocupado com isso. Como é que você tá pra esse jogo, Dudu? Não dá pra falar que a gente já passou pra final. Nós vamos pegar um adversário difícil. Ganhou agora de novo no final de semana. Não vai ser uma partida fácil. O Corinthians acho que vai ter que estar bem atento. Não dá pra cravar. Parece que o Corinthians priorizou mesmo a Copa do Brasil. Vale muito essa partida. Vale, além da disputa de um título, vale mais 25 milhões em caixa. Só de você passar para a final já são 25 milhões garantidos. E mais um jogo em casa, né? Ou o primeiro ou o segundo, que vai dar uma renda boa. Se a gente se classificar, vai ser um jogo sofrido. Vai ser aquele 1-0, 2-1. Não vai ser jogo muito fácil para nós, não. Mas eu espero que a gente consiga passar para essa final e decidir mais um título. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, visto o desempenho do Corinthians nos últimos 3 jogos. Ganhou do Bragantino, ok, mas no final nós sofremos bastante pressão deles. O jogo contra o Inter, a gente faz um primeiro tempo bom e um segundo horroroso. Hoje um primeiro tempo horroroso, um segundo ok. Então o Corinthians não vem tendo um desempenho que faça a gente falar, não, crava que o Corinthians vai ser finalista da Copa do Brasil. A gente também tem que respeitar. Tem um outro time do outro lado que eu não acho que seja, mas que tem tido resultados importantes. Tá, acho que em terceiro no Campeonato Brasileiro. Eu não vi a torcida do Corinthians falando que já tá na final, mas eu acho que o Corinthians tem que ter o respeito, o mesmo respeito que a gente teve, que a gente também tem que ter do lado deles. A torcida deles ontem saíram gritando quinta-feira é guerra. Então eles vêm pra guerra. Nós vamos entrar mole. Então eu não vejo esse oba-oba que você falou da torcida. Mas o que eu vejo que eu acho, e se visse achar, é bizarro, porque enfim, o Fluminense tá com um time ali pau a pau com o nosso, cara. Tá no mesmo lugar do brasileiro, no mesmo bololô que a gente tá ali no brasileiro, né? Um desempenho muito parecido com o nosso. O primeiro jogo foi pau a pau, né? Então esse jogo aqui tem tudo pra ser pau a pau, cara. Pra mim, a chance de ir pra final é 50%, mesmo sendo em casa, né? Não dou nem 60-40 pra gente por causa de estar jogando em casa. Óbvio, jogar com a torcida a favor é outra coisa, claro. Mas o time dos caras não é bobo, não. A gente já viu isso. Agora, o que eu vejo da torcida aqui, acho que isso é meio maluco, é que tá todo mundo, tipo, colocando como uma obrigação, que é o único título possível esse ano. Cara, a gente não tinha título possível no ano, cara. Se chegar na final vai ser lucro, né? Eu acho que a galera tem que diminuir um pouco as expectativas, botar um pouquinho mais o pé no chão, né? Se chegar na final vai ser lindo, quando o Dudu falou, pô, vai entrar uma grana em caixa e pô, fora mais um jogo e a bilheteria, pro time é importante isso nesse momento, né? E vai ter a chance de disputar uma final, que eu acho dificílima, mas enfim. Mas eu não tô nesse oba não pra esse jogo, eu tô achando que é 50%, 50%. Eu queria ter sentido mais isso do que o Gibson falou nas redes sociais, enfim, no comentário com amigos corintianos, né? Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, sim, vai ser um jogo complicado e se não jogar direitinho, a gente pode sair eliminado dessa partida, sim senhor, não é fácil não. E depois tem um jogo contra o América de Minas, né? Domingo, 6 da tarde, jogando lá no Independência, fora de casa. Como é que tá o América Mineiro no campeonato? Vocês estão acompanhando? 36 o América tá um pouco atrás do Bololô ali, tá, né? Tá o quê? Em 7º, 8º? Acho que 8º no campeonato, né? Ele tá em 8º com 36 pontos. Na teoria, ele pode chegar até, se ele se forçar, ele pode até tentar beliscar ali um G6, ou se virar um G7, ele pode até tentar isso. Nos últimos 5 jogos deles, pro brasileiro, foram 2 vitórias e 3 empates, não foram derrotados nos últimos 5 jogos. Eu acho que vai ser ele vai jogar tudo na quinta-feira, ele vai falar que não tinha condição de jogar os mesmos jogadores domingo, que é o que ele sempre fala. A gente vê que nos outros times isso não acontece, mas isso no Corinthians acontece e é lei.
Então, vai entrar um time reserva e a chance de ter um resultado de empate ou derrota é muito grande. Então, é o que eu falei, né? Tá sempre pensando no próximo jogo. Vai ter que ganhar domingo. Eu acho que o Corinthians precisa recuperar pontos, fazer pontos pra não ficar só na dependência da Copa do Brasil. Vai ter que fazer ponto, vai ter que ganhar do América. Eu acho que vai ter que ganhar do América, porque não dá mais pra perder pontos no Brasileiro e ficar jogando só a desculpa na Copa do Brasil. A gente precisa sair com uma vitória lá, né? E jogando lá no Independência, foram 23 partidas na história. O Corinthians conseguiu vitória 7 vezes, 8 empates e 8 derrotas. Está bem equilibrado, assim, as disputas lá. E no ano passado a gente ganhou de 1-0 com o gol do Fábio Santos de penalidade. Esse jogo lá, eu acho que vai depender muito como for esse jogo na quinta, né? Porque, como eu falei, pode ter qualquer coisa nesse jogo na quinta-feira. A gente pode se ferrar, pode cair fora, a gente pode ter um jogo pegado e tenso e corrido, e aquele que todo mundo chega esgotado no fim do jogo, e aí vai pros pênaltis ainda, e pode também classificar ou não. Ou pode às vezes ser um jogo mais que, pô, sei lá, o time dos caras entra mal e a gente resolve o jogo rápido e não se cansa tanto, e não se desgasta tanto, que eu duvido. Mas poderia acontecer isso, e aí a gente chega mais tranquilo pro fim de semana. Agora, o jogo sendo como promete, portanto pegado, eu acho que a gente vai chegar com o time B+ ali no domingão, sem dúvida. Não duvido, não. Bom, Ana, e vamos falar das coisas que te dão alegria, então. Como foram as meninas no fim de semana? O de sempre, né? A gente não precisa nem falar. Era óbvio que o Corinthians ia chegar em mais uma final do Campeonato Brasileiro Feminino. Já tinha ganho o primeiro jogo de 2-1, mesmo a gente jogando com uma zagueira, sem ninguém, já tinha ganho o primeiro jogo, e o segundo jogo foi um passeio. Ontem foi 4-0, fora os gols que perdeu na cara do gol. Perderam mais gol que o Roger Guedes. 4-0 só para mostrar quem manda, e agora mais uma final. Estamos aguardando o adversário. E no meio de semana voltamos a jogar o Paulista contra o Pinda. E quem marcou os gols, Ana? Você lembra? 2 da Jennifer, 1 da Adriana e 1 da Gabi Portillo. E qual é o próximo jogo no Brasileiro? Então, estamos esperando o resultado ou Inter ou Jardim Leonor feminino. Mas a gente joga a segunda em casa. A segunda em casa porque a gente já tem a melhor campanha. A partida de ontem faz o Corinthians jogar a segunda em casa. Classificou a gente novamente para mais uma Libertadores, né, Ana? Na verdade é que é só na Europa que tem adversário pra gente. Aqui no Brasil não tem, entendeu? Ontem foi um passeio. Ontem as meninas jogaram muito. Vai ser a quinta ou sexta final consecutiva do Brasileiro? Sexta, né? Tá aí o feminino enchendo os corintianos de alegria mais uma vez. Lembrando que o jogo foi no chiqueiro, né? O jogo não foi na nossa casa, foi no chiqueirinho lá. Vamos encerrando este podcast, esta live. Mas não sei antes, o meu amigo Gibson lembrar nossas redes sociais, certo, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH. Só no Twitter, Caio Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Lembrando que tem live pós-jogo, né, Dudu? Na quinta-feira e depois no domingão, a live pós-jogo com a gravação do nosso podcast, certo? Quinta-feira, às 10 e pouquinho, né? E domingo que vem, umas 8 e pouco, porque a gente joga às 6. E só um detalhe, acho que quem puder rapidinho assistir o especial do Bola da Vez que a ESPN fez com o Cássio, que passou sexta-feira, tá sensacional, viu? Nosso gigante falou muito lá, falou do Corinthians, falou da questão de violência. Foi muito legal o programa, quem puder assista, que vale muito a pena, viu? Vou procurar sim, Dudu, que eu tava com vontade de assistir, mas na sexta-feira não deu. Vou procurar para ver sim. Boa dica. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!